E aí, pessoal, hoje a gente vai falar dos problemas do nosso querido SBT. O SBT é uma rede que boa parte das pessoas tem muito carinho, a gente aqui inclusive, não só pela empresa em si, mas também pelo fundador, o Silvio Santos. Muitos anos se manteve na vice-liderança com uma boa audiência, sempre foram muito competitivos, alfinetavam as concorrentes. O SBT a gente conhece muito bem essa casa, desde pequenos, uma emissora família, e é aí que mora o problema. Atualmente o SBT se encontra em meio a uma crise de audiência nunca antes vista. O canal do Silvio registrou recentemente o pior Ibope da sua história. Às vezes, marcam no máximo 2 pontos de média no dia, se distanciando do segundo lugar. De uns tempos para cá, chegou a transparecer que a direção havia jogado a toalha e desistido de competir. É necessário pontuar, o SBT não está mal financeiramente, com milhões em dívidas, falta garra e força de vontade. Isso sim, boa parte dos problemas que assolam a emissora hoje em dia foram causados por quem? Os funcionários estão comemorando a entrada da filha do Silvio, Daniela Beruti, na vice-presidência. O SBT é uma empresa que necessita urgentemente de mudanças, precisa se adaptar aos novos tempos para estancar a fuga de telespectadores sem perder o perfil popular. Se fosse para definir a grade e programação deles hoje em dia, é mais o mesmo, basicamente uma repetição infinita. A falta de investimentos ali é bem notória. A rede está presa em formas antigas e em ideias ultrapassadas, e isso não é de hoje, lógico. É triste, mas o SBT parece querer viver no passado. Precisamos de uma emissora para frente e moderna. O passado foi bom, o passado foi legal, o passado foi incrível, mas é preciso mirar no futuro e se fortalecer. Se a emissora continuar com a mesma mentalidade, cometendo os mesmos erros, Vamos citar aqui um exemplo claro para que vocês possam entender do que a gente está falando. Estamos em 2023 e há um ano atrás o SBT estava exibindo Os Garotinhos, uma produção de quase 100 anos atrás. Para um canal retrô tudo bem, mas TV aberta não, pelo amor de Deus. O mundo mudou, hoje em dia as pessoas têm mais opções de conteúdo e é necessário abrir os olhos. A televisão precisa se reinventar, sair na frente. É fato, a audiência das principais emissoras de TV aberta do país caiu de uns anos para cá. Contudo, é possível melhorar a posição se houver empenho. O SBT é uma rede ainda com muita capacidade. O grande problema é que a solução errônea que encontram para trazer mais audiência é apostar nos mesmos produtos cansados e datados de sempre. Tática essa que já funcionou no passado, mas que hoje não funciona mais. Daqui 5 anos, daqui 10. Outro problema que prejudica a emissora é que sempre existiu uma grande falta de estabilidade na programação. O povo que assiste já reclamou, os anunciantes já reclamaram, não adianta. O Silvio é um excelente comunicador e já acertou muitas vezes, mas nos últimos anos tem mais erros do que acertos. Ele por várias vezes acordou, pegou o telefone e mudou a programação, os horários do dia para noite sem mais nem menos, sem nem avisar, e teve hábito. Você tá vendo algo no SBT hoje e nem sabe se aquilo vai passar no dia seguinte. Paixões de Gavilanes, lembram? Durou alguns capítulos, já arrancaram do ar. Casos de Família, anunciaram que o programa ia ser cancelado, aí mudaram de ideia e acabaram consumando mesmo, tiraram do ar. Esmeralda, pularam um capítulo. Cara, pularam o capítulo, é muito bom isso. E o pior, desgasta a imagem da empresa junto ao telespectador, pois o SBT fazendo esse tipo de coisa perde a imagem profissional. Afinal, estamos falando de uma empresa, mas essas mudanças constantes sempre existiram e não se pode negar que isso já funcionou sim, mas no passado. Outra coisa, praticamente tudo tem que passar pelo crivo dele. Vários projetos vão parar na mão do Silvio e são engavetados. Ele não faz, não deixa ninguém fazer. A impressão que dá é que o canal não consegue andar com as próprias pernas. Mas há uma luz no fim do túnel. Recentemente, a Daniela Beruti, filha do Silvio, se tornou uma peça extremamente importante nessa história. É um novo olhar. Ela tá à frente de tudo, procurando ouvir todo mundo, ficar por dentro das coisas. É a nova vice-presidente da emissora. Ela tá estudando o SBT antes de sair mexendo em tudo. A Daniela tá tentando entender o que funciona ali ou não. Após esses estudos, eles vão começar a mudar a programação. O problema, vamos repetir, é que para muitas decisões a palavra final ainda é do Silvio, como ela sempre faz questão de dizer. Muita coisa ainda precisa passar pelas mãos dele, precisa de autorização dele. Só que é que tá, a Daniela é filha, ela não precisa de ninguém para intermediar uma conversa com o pai, então talvez as coisas saiam com mais agilidade. O Sandro Nascimento do Na Telinha publicou uma entrevista com ninguém menos que o Luciano Calegari, que já foi um dos diretores mais importantes do canal do Silvio. Nessa entrevista ele diz que perder para a Record é humilhante, que já faz alguns anos que eles vêm perdendo espaço para concorrente e que o SBT precisava mesmo era chegar perto da Globo. Ele crê que o aumento da concorrência entre as emissoras de TV pode ter afetado a audiência do canal do Silvio, incluindo o consumo online. O público tem mais opções e hoje em dia os hábitos mudaram. Ele acha que o Silvio faz muita falta na programação e na emissora em si. Perguntaram a ele quais deveriam ser as primeiras ações da Daniela para reverter os problemas na audiência. Luciano disse que ela é muito jovem, sem muita experiência e ainda não tem carta branca. Quando ela tiver liberdade para comandar, aí sim o povo vai ver o talento dela. E também que a Daniela assumiu o SBT no momento mais difícil da emissora. Perguntaram a ele o que falta na direção da emissora atualmente. Luciano falou, abre aspas,
Como eu disse na resposta anterior, quando a Daniela tiver carta branca total vai depender das suas atitudes. Vai ter que começar tudo de novo, não tem outra maneira, pois hoje em dia existem dois SBTs, um da época do Silvio Santos e o outro sem Silvio Santos. Não será uma tarefa fácil. Se o SBT voltar a se aproximar da Rede Globo, vai ser necessário muito investimento e a contratação de profissionais de primeira linha. Fecha aspas. Certo, agora vamos pontuar alguns problemas da programação. As novelas infantis do SBT sempre foram um acerto tanto, o canal tinha um público reservado. Carrossel, Chiquititas, Carinha de Anjo em suas respectivas exibições originais registraram bons índices. Tava tudo muito bem, As Aventuras de Poliana começou bem, a novela tinha seu ibope, mas eles fizeram questão de estragar, esticaram tanto que o público foi perdendo interesse. Isso não é um problema só de Poliana. Produzir uma novela exige muita grana, os custos são altos, por isso elas são mais longas, para diluir os gastos. 200 capítulos até ok, mas eles fizeram uma novela interminável. A Poliana, coitada, terminou com 93 anos de idade aposentada. Aí eles pensaram, não, vamos lançar agora uma novela que vai dar certo, chamada Infância de Romeu e Julieta, em parceria com a Amazon. A novela é uma tragédia, a audiência piorou ainda mais os números e eles se meteram no beco sem saída, porque não podem tirar do ar, ao menos é lucrativa, né? O SBT nunca investiu de forma profunda no jornalismo. Em 2020, enquanto a Record, a Globo e a Band ampliaram as suas coberturas durante a pandemia, o SBT foi na contramão. Um dos grandes problemas era o primeiro impacto, que vai ao ar no período da manhã. Enorme, começava às 6 da manhã e ia até a 1 da tarde, repetindo as mesmas reportagens. Aquilo ali minguava o ibope e era um problema para a emissora. Felizmente diminuíram. O jornal agora recebeu um novo pacote gráfico e demitiram Dudu Camargo. O SBT Brasil no passado chegou a ser o telejornal de maior audiência fora da Globo. Hoje muitas vezes fica em terceiro, quarto lugar, não porque o jornal é totalmente ruim, é mal feito. Apesar dos problemas internos, ele também depende do desempenho de outros programas da grade, isso também conta. Existe nas madrugadas o SBT News na TV. O SBT não tem muito material jornalístico para exibir na madrugada, inclusive até podcast há pouco tempo atrás foi ao ar durante o jornal para ocupar o tempo, o que é um absurdo. À tarde vai ao ar o Fofocalizando, cujo nome é autoexplicativo. Não vamos entrar na questão do programa ser ruim ou bom, o fato é que ele vai muito mal na audiência, mas muito mal mesmo. Não é deficitário, gera empregos, a audiência é compatível com o programa, não dá mais do que 3 pontos. Um acerto e tanto foi a conquista dos direitos da Taça Libertadores, mas que já se foram também. Enfim, esses são só alguns problemas da grade de programação, fora que eles poderiam investir em novelas mexicanas inéditas. Tudo para ir para frente, mas precisa se reorganizar, melhorar sua posição, mudar a programação, trazer novidades, tirar do ar produtos que não funcionam mais. Se a gente estivesse falando aqui da Rede TV cheia de horários locados e frágil financeiramente, com poucas cartas na manga, tudo bem, mas o SBT não. Enfim, sucesso para eles. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!